Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Estamos de volta, 8 horas e 37 minutos. Este é o programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Vamos até perto das 9 horas da manhã. É bênção de Deus. Então agora nós vamos entrar no tema desta manhã. Pastor Odroaldo, Jesus nos orienta em Marcos capítulo 16 a respeito do ID, o famoso ID de Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, os seus discípulos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós temos aqui, pastor Odroaldo, o ID de Jesus, o famoso ID, né? Ou seja, vão, anuncie o evangelho, pregue o evangelho. Nós temos aqui uma ordenância, né, que para anunciar as boas novas, para anunciar a boa notícia, e na proclamação do evangelho, Jesus está dizendo falando a respeito do ID, é anunciar o plano de salvação de Deus, né, para que as pessoas possam ter conhecimento que há uma obra, há um trabalho, há um plano, há um projeto de Deus para a vida das pessoas. As pessoas que não se converteram e que são religiosos, até outros segmentos religiosos, respeitando a crença de todos, né? Mas é importante que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Independente do credo, né, religioso de uma pessoa, é importante que ela tenha conhecimento do que diz a palavra de Deus, de quem foi Jesus Cristo. Então, o ID de Jesus é o que está em Atos 1:8, receber poder a descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha, alguém que vai falar, vai anunciar quem é o Filho de Deus, qual o objetivo pelo qual ele veio, né? Que é o plano de salvação de Deus, que o ser humano ele tem a possibilidade de se tornar eterno em Cristo Jesus, que o ser humano ele tem pecados, nós temos deficiências, não precisa ser muito espiritual para perceber, mas o ID de Jesus é para que as pessoas possam, de alguma forma, ter um encontro com o plano e o projeto de Deus, que é mudar a história do ser humano, a história da humanidade, de forma que as deficiências, as falhas, o pecado, as coisas ruins, a malícia, a maldade, ela tem como ser vencida. E não seria vencendo o teu próximo, mas vencendo essa maldade dentro de si, vencendo o pecado na raiz. Porque quando nós nos confrontamos com as pessoas em seus males, em suas malícias, nas maldades, né, nós estamos confrontando somente as pessoas no que diz respeito ao resultado que foi gerado, que a maldade gerou, que o pecado gerou, né? E uma doença, ela não deve ser enfrentada somente pelos efeitos que ela tem de forma paliativa, ela deve ser tratada na origem, na base, né? Então, quando nós olhamos aqui o ID de Jesus, a intenção dele, pregai o evangelho, que são as boas novas, a toda criatura, que as pessoas possam ter contato e ter conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente que não faz ideia que há uma vontade de Deus, há um desejo de Deus, há um projeto de Deus para a vida delas. Então o ID de Jesus é para a igreja, o ID de Jesus é para nós, né? Não acusar, não questionar a religião de A, B ou C, mas dizer para as pessoas: Deus tem um projeto para você, Deus te ama, Jesus te ama, Deus tem um plano de salvação para a tua vida, né? Não somente uma vida eterna após essa peregrinação, mas uma vida transformada hoje aqui. Então, de forma que o mal que se alastra
na humanidade não é enfrentando as pessoas, como o apóstolo Paulo diz, na nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal e também contra o pecado, né? O pecado. O apóstolo Paulo diz assim: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por quê? O mal que eu não quero, este faço. Por que o mal que eu não quero, este faço? Porque o pecado habita em mim. Então, o ID de Jesus, ele nos traz essa essência que as pessoas terem conhecimento que elas podem vencer o mal na humanidade, né, começando vencendo o pecado que habita no seu interior. Aí ele diz: vocês têm que falar do evangelho para todas as pessoas. E aí vão surgir situações que alguns não vão crer. E aqui Jesus está dizendo: vão ser condenados. Uhum. Quem não crê vai ser condenado. E quem crer, for batizado, será salvo. O que nos compete é falar do evangelho, anunciar o evangelho. E quando diz no versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, quais são os sinais que acompanham aqueles que creem? O que é acompanhar? Significa anda junto. Então, às vezes nós queremos desfrutar de milagres, pastor. Mas se a gente estiver parado, os milagres não vão acontecer. Para nós que somos igreja. Então, nós queremos que as pessoas sejam impactadas com o evangelho, que nossos vizinhos se convertam, nossos familiares se convertam. Mas o ID nos propõe ação, obra, atitude. ID, ação. Também quando nós olhamos aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Acompanhar. Nós estamos aqui dentro do estúdio. Nós estamos trabalhando juntos. Agora, se tu sair daqui, eu vou contigo, então eu vou te acompanhar. Então nós vamos ter um deslocamento. Então veja bem, acompanhar é quando você anda. Quando você está no ID. Mas você anda em que direção? Você anda em que propósito? Você anda na direção que o Senhor está te orientando. E você anda de acordo com o propósito pelo qual Deus te salvou. Deus te salvou, vocês têm salvação, vida eterna, mas também para frutificação. Em outras oportunidades eu já falei sobre isso, sobre a frutificação. Então, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Vão expelir demônios, nós vamos curar os enfermos, né? Nós vamos abençoar as pessoas. Então, sinais, vamos lá, queridos, sinais, pastor Adroaldo, são milagres. Vai acompanhar quem tiver no trote, né? Porque nós vamos nos deparar com pessoas que vão estar, além de não ter o conhecimento da verdade, né, da vontade de Deus, pessoas que estão sofrendo, precisando de socorro. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Significa que a mesma obra que Cristo fez, né, quando esteve na face da terra, pregando essas boas novas, o evangelho são as boas novas. Hoje, né, quando ele morreu, ressuscitou, isso agora vocês vão seguir fazendo o mesmo trabalho que eu fiz. Mas agora eu morri na cruz. Então, o pior, a parte mais difícil eu já fiz. Agora, se vocês creem nesta obra que eu preparei, que eu deixei pronta para vocês, e vocês viverem comigo, vocês vão fazer as mesmas coisas até maiores do que eu fiz. Ele deixa escrito na palavra. Então, seguirão aqueles que creem. Quando nós compreendemos isso, que fomos chamados para um propósito, todos nós, né? Todos nós somos chamados com um propósito. Eu sempre gosto de pensar, pastor, que se o propósito de Cristo fosse só salvar a minha alma, só a minha alma, eu aceitava Jesus e pá, ia pro céu. Na hora, instantaneamente. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Pá, não, vou pro céu. Não. Há um propósito. É salvar toda a humanidade. Todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o Senhor me salva, me capacita. Então, já está preparado um lugar para mim no céu. Glória a Deus por isso. Mas agora eu tenho uma tarefa, o ID. Agora eu sou chamado, então, para engrossar as fileiras do Senhor, né? E Ele me reveste de poder, de graça, para que eu faça a obra dEle, para que eu faça a vontade dEle, que é salvar as pessoas, amar o ser humano, transformar a vida do ser humano. Então eu sou um instrumento de Deus, né? Capacitado por Ele. E quando eu coloco o ID em prática, quando eu me posiciono, então, como filho de Deus, falamos até sobre isso ontem, então eu passo a viver os milagres, os sinais de Deus. E aí as coisas começam a acontecer. Primeiro na minha casa, na minha família. Eu passo a ser uma pessoa que as pessoas passam a olhar, opa, tem algo diferente nesse homem. Há algo diferente nessa família.
há algo diferente nessa casa, porque Deus vai transformando. E eu passo a ser testemunha. Eu passo a testemunhar o poder e os sinais de Deus na minha vida pessoal. E eu passo a tocar, então, e a ser um instrumento de Deus para ir abençoar outras pessoas. É quando, na verdade, quando há uma conversão, e aí vem os frutos do Espírito na sua própria vida, e os frutos do Espírito não é só a questão de mudança interior, mas como assistência de Deus também nas nossas necessidades. Isso. Começam a acontecer milagres na nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família. Né? Então é interessante isso. E aí, quando Deus começa a operar em nós, aí depois no ID ele vai operar através de nós, ou seja, você vai, a tua oração começa a ser atendida e você começa a ver que tem resultado. Isso aí. Só que tem uma questão importante aqui, pastor Adroaldo, que tem gente nos acompanhando, que nos assiste, que vai a culto, né, que congrega, que você já vai numa igreja, mas você tem desafios. Você tem adversidades. Você está congregando conosco em outro ministério, congregando numa das nossas congregações em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e você, né, nos assiste a programação, você vai nos cultos e fica assim, como eu queria pregar como eles pregam, como eu queria ser usado como eles são usados, né? Eu vou dizer para vocês, eu queria ser usado mais ainda do que já sou, né? Então assim, que o trabalho no Senhor não é vão. Nós, quando a gente faz somente o que nos é mandado, nós somos considerados como servos inúteis. Então, veja bem, o que isso nos propõe? Que nós sempre podemos fazer mais. Verdade. Podemos fazer mais. Então, esse fazer mais é que vai nos proporcionar de ver também mais da atuação de Deus. Então, quando a gente sai da zona de conforto, né, e a zona de conforto, e você começa a anunciar o evangelho, você começa a participar de um grupo de crescimento para ajudar, um grupo de evangelismo. Quando você se torna ousado para falar do amor de Jesus para um vizinho, convida alguém para ir num culto, você vai começar a ver os milagres acontecerem. Só que, claro, nós vamos olhar assim, às vezes as pessoas que estão nos assistindo, que estão indo nos cultos, quem sou eu para ser usado por Deus? Você pode pensar assim, eu tenho alguns desafios ainda na minha vida, Deus já fez tantas coisas, mas eu ainda tenho alguns desafios. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele disse que nós deveríamos ir, ele não disse para pessoas perfeitas, ele disse para pessoas que são imperfeitas. A perfeição e a assistência, veja bem, a perfeição, né, ela é alcançada por meio do amor. Então, se você se considera incapaz, imperfeito, mas você pede para Deus lhe dar amor ao perdido, amor aos seus irmãos. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Quando você começa a ser abastecido de amor, você passa a ser capacitado para a obra. Certo? Você passa a ser capacitado para a obra. E quando você começa a desfrutar deste amor e você põe a mão no arado, no sentido, eu vou à rua agora. Ninguém passa o arado dentro de casa. Não. O arado é no campo. Exato. No arado você vai para a rua. No arado você vai arrancar raiz. No arado você vai ter que virar a terra. Então nós vamos trazer mudança. Propõe mudança. Vai ter que arrancar uns tocos. Vai ter que trabalhar. Significa sair das quatro paredes. Não deixar de congregar, mas além das quatro paredes, além da vida que nós já temos, da vida religiosa que temos. Nós, na questão de se expor, de ser ousado e realmente botar como alvo algumas pessoas. Botar como alvo o ID de Jesus na nossa vida. O ID de Jesus, eu tenho que viajar, eu tenho que ir para o exterior, o ID. O ID começa do nosso lado. Né? Se você andar 5, 6 metros até a portão do seu vizinho, você está indo. Né? Com que propósito eu vou bater palma na frente da casa dele? Pedir um pouquinho de açúcar? Pedir um pouquinho de sal? Ou às vezes para dizer para o vizinho, né, aproveitar essa oportunidade para dizer, tem um jantar de casais, tem um jantar de homens ou de mulheres, né? Vai ter um culto especial na minha igreja, vai ter um culto de Dia dos Pais, vai ter um culto de Natal, vai ter um culto de Socorro e Milagres, tem orado por ti, tu não quer ir junto comigo? Vou te levar lá. O ID de Jesus vai proporcionar que você... Por que Jesus deu autoridade para expelir demônios? Por que Jesus deu autoridade dizendo que sinais iam acompanhar aqueles que querem? O que é sinal? Né? Sinal sinaliza uma direção. Mas o sinal aqui, o que sinaliza as pessoas a estarem direcionadas a Deus, ao propósito de Deus, à verdade de Deus, o que Deus tem planejado para elas. O que sinaliza e nos mostra que Deus nos ama e que tem um caminho a ser seguido. Os milagres. Sinais são milagres.
sobrenatural de Deus. E aí, às vezes, as pessoas pensam, se o pastor tivesse aqui hoje. Se você está na frente de alguém ou é vizinho de alguém que precisa do amor de Deus, é porque Deus te chamou para que você seja um instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. Verdade. Então, como é importante entender isso, mas como é que ficam as minhas necessidades? Talvez você possa pensar, como é que fica a minha necessidade? O meu desafio. Jó teve a sua história mudada. Jó perdeu tudo. Jó era um homem rico, ele perdeu absolutamente tudo. Ficou pobre. E ainda com lepra. Cheio de úlceras na pele. Jó estava acabado. O diabo achava isso. O diabo pensava isso. Mas Deus mudou a história de Jó. Jó tinha perdido tudo, cheio de úlceras, feridas no corpo. Quando Jó orava pelos seus amigos. Olha só, Deus mudou a história de Jó. Então, não espere para você estar na plenitude da semelhança de Deus. Nós vamos receber um corpo glorificado quando a gente for para a eternidade. É verdade. E Deus escolheu usar pessoas imperfeitas. Não para que continuemos na imperfeição, mas para que a gente saiba que nós dependemos daquele que é perfeito. Então, queridos, diz que tendo partido, eles pregavam em toda parte. Eles falavam de Jesus. Mas eles eram tempo integral. Nem todos. Paulo fazia tendas. Pedro era pescador. Em determinado momento acabou que eles acabaram, ficando de tempo integral. O pastor Adroaldo, trabalhou a vida inteira. Hoje continua trabalhando. Não estou dizendo que ele não trabalha. Eu trabalhei a vida toda. Então agora estou na obra e não estou trabalhando. Não, nós estamos trabalhando. Mas teve um momento, boa parte dos nossos pastores, acho que todos praticamente, tiveram muito tempo no trabalho secular e na vida ministerial. Até que em determinado momento, Deus nos proporcionou estar de tempo integral disponível para o reino de Deus. Agora, diz que eles pregavam em toda parte, cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Quem cooperava com eles? Jesus. Imagina como é que é um ajudante. Um ajudante desse. Ter um ajudante como Jesus, cooperando. Quem é que vai cooperar contigo? Jesus. Quem é que está te ajudando? Quem é que está te ajudando nessa obra aí? Vai lá. Não, tem alguém forte comigo. Eu vou chamar meu ajudante. Jesus, né? Eu não sei se eu vou na igreja, eu tenho algumas dúvidas, eu não sei se o que eu estou passando, essa depressão. Sabe, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar meu ajudante. Parece até uma petulância nossa, né? Que Jesus está nos ajudando, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Está acima de todo nome, né? Exatamente. Não há outro nome, né? Mas ele nos envia, mas ele não nos deixa só. Ele nos ampara. Ele nos ampara, ele vai conosco. Exatamente. Ele vai testemunhando, ele vai confirmando a palavra, né, que nós estamos falando. O nosso testemunho, ele é confirmado através, né, do poder e da graça de Deus, que vai alcançando a vida das pessoas, que vai transformando a vida das pessoas. Não é por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço, como diz a palavra. Mas o meu esforço é através da fé, de uma vida de consagração. Mas eu não me canso, eu me renovo, né? Eu sou animado, recebo intrepidez do Senhor. O Senhor vai me capacitando, vai trabalhando minha vida. E eu também vou vendo sinais, isso vai me alimentando disso. Então, como o pastor falou, a gente começa trabalhando, servindo, mas é tão bom servir a Deus, é tão bom viver a fé, e é tão bom ver o resultado do trabalho, que nós começamos, isso é algo que vai tomando a nossa vida, e isso vai tomando então uma proporção, e nós vamos compreendendo o quanto isso é importante para nós. É uma vida nova, a vida do Filho de Deus, né? É a vida daquele que nós não podemos fechar os olhos. Tem alguém sofrendo, isso nós não conseguimos ficar parados. O amor de Deus vai tomando nossa vida. Eu preciso fazer algo. Então, eu sou um instrumento de Deus. Então, se nós queremos ver milagres, né, nós temos que botar a mão no arado. Se você quer ver milagres, meu querido, meu irmão, minha amiga, meu amigo, nesta manhã, se você quer ver milagres, tem pessoas que estão pedindo oração pela família, por diversos assuntos aqui. Você está mandando seu pedido de oração, sua necessidade, o seu desafio. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar nesta manhã. Amém. Nós queremos que Deus tenha um milagre para a tua vida. Mas nós queremos também que Deus
quer te abençoar, quer te curar, para que tu seja um instrumento na mão dele, né? Para que você não seja somente um espectador dos milagres que acontecem, mas você faça parte dos milagres. Que o milagre faça parte da sua vida, né? Que o milagre e a graça de Deus flua através da sua vida. Então, o ID, eu me coloco à disposição, vou fazer o que eu posso. Vou fazer o que eu posso. Eu vou fazer aquilo que está no meu alcance. Quando você faz o que você pode, Deus opera o sobrenatural para fazer aquilo que você não pode. É verdade. Quando você faz aquilo que está no teu alcance, Deus faz aquilo que está além do teu alcance. Então, essa é a graça de Deus. Então, se você quer ver milagres, vamos em frente. O ID, convide alguém, mas eu não estou legal, não tem problema, né? Então, se você não está 100%, mas procure testemunhar o evangelho. Você não precisa ter uma agenda de atividades. Nós temos agenda de atividades aqui. Né? Deus nos chamou para isso. Né? Mas, eu não tenho o ritmo que eles têm, não tem problema. Só vem e participe. Convide alguém para estar junto. Anote o nome de umas pessoas que venham a ser o alvo da tua oração. Tenha contato com essas pessoas e convide elas para vir num culto. Numa oportunidade, posso orar por ti, ora por ela. E Deus vai estar te usando, mas Deus também vai estar te abençoando. Então, nesta manhã, nós vamos aqui fazer o que o Senhor nos disse. Sinais seguirão aqueles que creem. Nós estamos anunciando a palavra. Verdade. Nós estamos falando da palavra de Cristo aqui. Simples, bem simples. Falando da palavra de Jesus, o Evangelho. Boa notícia para você. O que é boa notícia? É quando algo que não está bom na minha vida pode mudar. Então tem boa notícia. As coisas que não estão boas na sua vida, elas podem mudar. Essa é a boa notícia. E essa boa notícia vem de quem? Do Evangelho. Jesus Cristo. Ele tem um plano para você. Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus, ele quer te abençoar. E como é que eu sei que os milagres vão acontecer? Como é que nós sabemos aqui que os milagres vão acontecer? Porque Jesus diz. A palavra dele diz. Sinais vão seguir aqueles que creem. Que sinal é esse? Sinal que aponta para o céu. Que aponta para o Filho de Deus. E que são sinais que apontam para o Filho de Deus? Milagres. Vamos orar nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus. A cada manhã Pai, nós oramos nesta manhã, crendo no ID, crendo, Senhor, que sinais seguirão aqueles que creem. Nós estamos aqui juntos, Senhor, não somente aqui no estúdio, mas também nas casas que nos assistem, as pessoas que estão nos acompanhando. Nós oramos para que haja milagre de Deus sobre a tua vida. Sim, Pai. Abençoamos, repreendemos toda a enfermidade, repreendemos a depressão, repreendemos todo o atuar maligno, a ansiedade, a angústia, a dor, o sofrimento, a origem desta ansiedade, a origem deste sofrimento, que solte a tua vida em nome de Jesus. Nós ministramos o poder de Deus, repreendemos todo o mal, ministramos saúde perfeita, nódulos desaparecendo, enfermidades desaparecendo, a ansiedade indo embora, ministramos uma paz de Deus sobre a tua vida, o amor de Deus, o toque de Deus, em o nome de Jesus. Senhor Jesus, toca com o teu poder, abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esta vida. Nós ministramos o socorro de Deus em nome de Jesus. Vem uma paz em teu interior, vem uma paz em teu ambiente. Que venha a presença de Deus, os anjos do Senhor, tomando a tua casa, o teu ambiente, a tua família, o teu trabalho. Os cuidados de Deus, nós cobrimos a brecha em tua vida e ministramos o socorro de Deus em nome de Jesus. Oh Deus, toca, toca, toca. As amarras espirituais sejam desfeitas, toda obra maligna seja anulada em nome de Jesus. Nós te abençoamos nesta manhã. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. E amém. cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, a cada manhã, a cada